querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, últimas notícias direto do CT sobre o confronto São Paulo e Curitiba e muito mercado da bola. Goleiro, zagueiro e todas as últimas do nosso tricolor. Então, vamos embora pro vídeo. A defesa do São Paulo é uma grande questão, envolvendo passado, presente e futuro. Miranda, jogador importantíssimo na história do clube, tricampeão brasileiro em 2006, 2007 e 2008, o zagueiro voltou ao São Paulo no ano passado. Fez parte do time campeão paulista, eleito para a seleção do campeonato, mas neste ano, Miranda perdeu espaço no time titular. Com muitos desfalques, começou jogando o clássico contra o Palmeiras, um empate por 0-0, só que deixou o jogo com dores no joelho. Exames detectaram uma lesão no ligamento do joelho esquerdo de Miranda. Com isso, claro, ele está fora do jogo contra o Curitiba e também fica a indefinição sobre o futuro do experiente zagueiro no São Paulo. Miranda tem contrato só até o final do ano com o São Paulo e gostaria de ser... Uma mensagem que fica, para mim, né? Uma mensagem que eu acho que fica claro, e aí tá o Axel tá aqui, né? O nosso ajudante aqui, o pessoal hoje, aqui. É orgulhoso, assim, tá com o peito estufado. Eu falei aqui antes do jogo, o São Paulo é um time competitivo, o São Paulo tem um time bom, o São Paulo tem ali nos seus 11 titulares e no seu treinador uma boa base. Não dá para ficar o tempo todo se lamentando, terra arrasada, não fico, não faço. Não, o São Paulo tem que construir, o São Paulo já tem um norte, o São Paulo já tem as suas referências. Né? E aí ontem a prova no primeiro tempo, mais, com certeza. Foi muito boa. O São Paulo provou que tem condições de fazer bons jogos. Né? Precisa de alguns acertos? Precisa. Qual o time que não precisa de acerto? O Palmeiras ontem precisou do Rony e o Rony não tinha. O Rony não estava, desculpa, né? Precisou do Rony para quebrar e o Rony não estava. E aí o Palmeiras teve dificuldades, ou seja, até o Palmeiras, que tem um elenco recheado, que tem uma série de jogadores com mais qualidade que o São Paulo, teve problemas ontem para encontrar essa peça, né? Então é natural. Mas o São Paulo passou um bom recado e o Rogério precisa acreditar mais. Precisa acreditar mais. Ele é bom treinador. Ele é muito bom treinador, mas ele precisa acreditar mais. Ele tem que, de vez em quando, deixar o lado do jogador e entender que ele é líder. Que ele, como Rogério Ceni, instituição no São Paulo, ele é um líder. Então, se ele fala que está na terra, se é terra arrasada, todo mundo vai acreditar que é terra arrasada. E não é. Uma coisa... disse que não foi bem isso, que não queria sair. Não, mas assim, tá aí. Com a internet hoje não dá mais para você apagar as coisas, né? Tá aí, todo mundo viu, todo mundo sabe o que ele falou, ele também sabe o que falou. Mas ele acho que entendeu agora que ele está no São Paulo como líder. Como treinador e não como jogador. Porque como jogador ele poderia, né? Sim. A responsabilidade era sempre do treinador. Aí, agora né, não, agora ele é o treinador. Quero falar agora sobre a situação de John e a busca do São Paulo por um goleiro. O Tricolor tem evitado falar sobre o assunto, até porque o Felipe Alves vive fase bacana. Foi o grande destaque no empate em 0-0 do São Paulo com o Palmeiras. Sem dúvidas. Só que como o Jandrei não anda numa boa fase e pode até se mudar de clube, ele tem sido sondado por clubes do exterior, o São Paulo vê a oportunidade de buscar um novo goleiro para a temporada de 2023. Alguns nomes têm sido debatidos internamente. Gatito seria uma opção, caso de fato não renove com o Botafogo. Essa negociação para extensão do contrato até agora não chegou a um senso comum. Marcelo Groi, outro veterano, tem contrato com a Al-Ittihad até a metade do ano que vem, mas tem mais de 3 meses de salários atrasados. Se ele quiser, ele vai à FIFA, rescinde o contrato e fica à disposição do mercado. Seria uma outra alternativa. O São Paulo havia feito, na janela passada, uma proposta oficial ao Santos para comprar o John. A maior oferta que o São Paulo fez foi de 6 milhões de reais, além da inclusão por empréstimo de um jogador. O Santos bateu na tecla de que só aceita 8 milhões de reais. E, apesar disso, ficou meio que combinado entre os representantes do John e o presidente Andrés Rueda de que em caso de novas propostas no fim dessa temporada, a conversa poderia ser um pouco diferente. É que o John tem 26 anos de idade, passaporte português, ou seja, é um jogador que valeria ainda mais no mercado europeu e não tem conseguido jogar com a camisa do Peixe diante da grande fase do João Paulo. Na atual temporada, o John esteve em campo em apenas 2 oportunidades e ele se incomoda com isso, entende que precisa jogar e a chance de se mudar para o São Paulo é algo que o encanta. O São Paulo quer, o John gostaria, resta que o Andrés Rueda tope fazer negócio que o São Paulo aumente um pouquinho essa oferta de 6 para 8 milhões de reais. Esse negócio ainda pode sair, mas não vai ser debatido por agora. São Paulo, Santos e os representantes do John vão ter essa conversa um pouquinho mais para frente. Ainda é cedo, né? A gente está no dia 18 de outubro, ainda tem Copa do Mundo, toda a pausa
a paralisação nos campeonatos, o período de férias até a reapresentação. A gente deve ter novidades sobre a busca do São Paulo por um goleiro um pouquinho mais pra frente. Também é ocupado, né? Porque tem Coritiba no final de semana, buscando vaga na pré-Libertadores e também com a montagem do elenco. E Luizão pode estar de saída. Zagueiro jovem, revelado pelo São Paulo, já poderia inclusive ter assinado um pré-contrato. Tem algumas sondagens de clubes europeus com o jogador, mas ele não assinou com ninguém porque a tendência e a vontade dele é que o São Paulo possa receber, né, por ter revelado o atleta. Então o jogador tem quer essa compensação para o lado do São Paulo e por isso não firmou nenhum contrato com ninguém. Quando isso acontecer, ele entende que o São Paulo tem que ter sim a sua participação. E o Luizão pode ser novidade para a partida contra o Coritiba, porque o São Paulo tem problemas para esse jogo. O Miranda está vetado pelo departamento médico, uma lesão pode afastá-lo inclusive da sequência da temporada. O jogador quer se recuperar para os jogos finais, mas tem um problema. O Ferrarese e o Beraldo estão suspensos. Os dois jogadores na partida contra o Palmeiras ficaram de fora, foram expulsos, ficaram de fora e não vão enfrentar o Coritiba, e por isso o Rogério tem problemas para montar a defesa para enfrentar o Coritiba. A boa notícia é que o Diego Costa pode voltar, assim como o Rafinha, mas será uma defesa bastante modificada contra o Coritiba e o São Paulo, mais do que nunca, precisa da vitória. Qualquer resultado que não venha a ser vitória domingo contra o Coxa pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai se complicar ainda mais em termos de vaga para a pré-Libertadores. Até porque o Santos está chegando, né, Michele? Michele, sem dúvida nenhuma, essas últimas rodadas que faltam para acabar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo, lógico, precisa vencer, principalmente em casa, né? O São Paulo está lá embaixo, tem somente 9 vitórias no Campeonato Brasileiro, é muito pouco, né? Até porque ali, se você for pegar Botafogo, Fortaleza, América e o Santos agora, é tudo de 41, 43, 44, 45. O São Paulo tem 41 pontos. Você vai vencer para ganhar 44. Sim. Só que o número de vitórias é muito baixo ainda em relação a esses concorrentes. Então, por isso que a vitória é importante dentro de casa. Ele tá como titular, né? Foi muito bem no clássico contra o Palmeiras, seguro, firme, zagueiro canhoto, né? É um zagueiro muito promissor e que o Rogério tá dando moral para ele. O São Paulo vai tentar uma última cartada. O São Paulo vai até o fim tentar renovar o contrato com o jogador. Mas essa questão de renovação de contrato, ela não tem a ver com o jogador. Não é o jogador que quer ser mercenário, não é a atual gestão Júlio Casares que deu mole. É um conjunto de fatores, não é de agora. Poderia ter sido acelerada com essa gestão atual? Poderia, sim, sem dúvida nenhuma. Mas o que acontece é que lá atrás, quando teve uma renovação de contrato, poderia ter sido maior essa renovação de contrato do que realmente foi. Porque você não tinha certeza se o jogador iria desempenhar ou não. Pelo menos foi isso que o Luizão escutou à época, né? Vamos esperar mais um pouco. E o jogador cresceu muito de produção na base do São Paulo, fazendo ótimos jogos e chegando no profissional, tendo moral com o Rogério Ceni. Tá tudo assim agora mais na mão do jogador do que propriamente do clube. O clube tá desesperado, quer renovar o contrato, sem dúvida nenhuma, mas hoje existe uma condição em que o jogador pode assinar um pré-contrato. Mas importante o que eu quero dizer para vocês, antes que a torcida ache que o jogador é mercenário, o Luizão coloca como condição, se de repente ele for embora, ele só aceita uma proposta se o São Paulo for recompensado financeiramente. Nem que seja uma recompensa pequena, com porcentagem, algo que pode ser trabalhado e encaixado. Essa é uma premissa do Luizão. O Luizão não quer deixar o São Paulo sem que o São Paulo tenha uma recompensa financeira. Até por isso ele não assinou nenhum tipo de pré-contrato. O Luizão já teve várias propostas. Por exemplo, Fulham foi atrás, teve um clube árabe que foi atrás com muita grana e tem o West Ham. O West Ham é a melhor das opções hoje para o Luizão. Pelo que eu pude apurar, o West Ham também é uma situação que o West Ham toparia dar uma recompensa para o São Paulo. Então está muito caminhando para essa questão do West Ham. O que entra para o jogador na cabeça do jovem jogador? Isso não é exclusividade do Luizão. Vários jogadores pensam assim. É o projeto esportivo de você jogar uma Premier League. É o projeto esportivo de você jogar uma grande liga e chegar numa Liga dos Campeões, encurtar o caminho para uma seleção brasileira. É o projeto esportivo, é o projeto financeiro, tudo isso acaba pesando demais. Ah, mas é jogador jovem, não toma decisão. Toma sim. O jogador tem seus sonhos. É muito difícil a gente imaginar que o São Paulo vá conseguir renovar o contrato do Luizão, por tudo isso que está em jogo. E o Luizão, por outro lado, tem muita gratidão com o São Paulo e, evidentemente, nessa cartada final do São Paulo, vai ouvir com muito carinho o São Paulo. Só que hoje o cenário é muito difícil de você pensar que o Luizão vai renovar o contrato. O tempo passou, né? Aquela coisa de timing, né? O São Paulo perdeu o timing de chamar o jogador e renovar o contrato. A questão do Luizão passa muito também
assim, no São Paulo ele vai brilhar, vai jogar bem, enfim, vai ser titular absoluto. Mas o São Paulo vive há muito tempo já uma instabilidade muito grande. Estabilidade dentro de campo, né? É capaz de fazer grandes jogos, mas aí chega numa final de Sul-Americana inoperante, como foi também no Campeonato Paulista. Isso é projeto esportivo, né? Isso vale para o desenvolvimento do jogador. Sem contar a questão financeira, porque hoje o São Paulo a gente sabe que atravessa uma dificuldade financeira muito grande a ponto de atrasar imagem. A gente viu no noticiário aí, inclusive a própria direção falando dessa questão, né? O Belmonte falou sobre isso aqui no canal na live. O Rui Costa também. É um São Paulo que hoje não apresenta ou não tem como brigar de igual para igual com propostas da Premier League. E aí entra o quê? O sonho do jogador, né? O desejo do jogador. Que independentemente de time, de torcida, eu penso assim, o desejo do jogador tem que ser respeitado. Então, nos próximos dias, né, nas próximas semanas, a gente vai ter um desfecho dessa questão do Luizão. Mas hoje é muito difícil imaginar que ele vá renovar o contrato com o São Paulo. Certo? Quero seus comentários aqui. Agora falar sobre o São Paulo com novidade importante. O SPFC Bank está muito perto de ser lançado. Quero mostrar para vocês com exclusividade a imagem do cartão pré-pago, uma Bonito das modalidades cartão, que estará à disposição do torcedor são paulino. O tricolor vai poder utilizar o cartão pré-pago, um cartão de débito e um cartão de crédito. Esse banco, que estava em fase de testes nos últimos dias por funcionários, já teve praticamente tudo acertado e o lançamento vai acontecer muito em breve. São Paulo imagina ser capaz de faturar bastante dinheiro com essa iniciativa e essa percepção tem muito a ver com o sucesso que conseguiu nos tempos de parceria com o Banco Inter. Na oportunidade, de 2017 a 2021, São Paulo chegou a ter 500 mil correntistas. O problema é que ficava apenas com metade da receita, a outra metade ficava com o Banco Inter. Agora, nesse projeto solo, que o São Paulo toca com o Logbank, que é uma empresa de pagamentos eletrônicos, a maior parte da receita será do São Paulo. Então você, torcedor são paulino, que levar sua conta para o SPFC Bank vai estar contribuindo bastante com o dinheiro para o tricolor. Só para arrematar, alguns bastidores. Além de várias opções de cartão, você vai ter uma série de vantagens comprando e utilizando o dinheiro do Banco do São Paulo. Você vai poder, por exemplo, comprar produtos do tricolor, pagar seu sócio torcedor, enfim, são várias modalidades com a ideia de gerar o máximo de receita possível, né, em prol do São Paulo. Começar falando aí da questão do goleiro, né? Os três nomes são bons nomes, né? O Marcelo Groi, o Gatito e o John. O Gatito, ainda que tenha mais dificuldades ali na relação com o Botafogo, ele se machucou muito nos últimos anos. Não seria minha primeira opção, não. O Marcelo Groi, pelo histórico do Grêmio, baita goleiro, só que já tem um pouco mais de idade, mas ainda assim só mais ele que o Gatito. E o John, né? Que é o que parece é o número 1. E aí o São Paulo vai ter que desembolsar 8 milhões de reais. É uma grana. É uma grana, mas São Paulo vive essa crise de goleiro e a gente vai tentando buscar um goleiro aí. Não tem jeito. O João André, é o que parece, agora ainda do interesse da Camargo Aranese e da Sampdoria, tem o interesse do Genoa, o qual ele já jogou há 2 anos aí na época de 2018, deve sair. Então o São Paulo aqui começa a dar seus primeiros passos, é o que eu digo. Vamos esperar como é que vai terminar a posição, mas o Rogério Ceni não vai admitir agora que precisa de reforço, até porque não tem como contratar agora ninguém de momento. Ele deve esperar o fim do campeonato para entender qual posição o São Paulo vai estar, em que campeonato o São Paulo vai disputar, porque o São Paulo vai sim contratar. Isso é fato. E com relação ao zagueiro Miranda, acabou a temporada para ele. Agora a dúvida fica se ele vai continuar ou não no São Paulo. Tudo depende dele. O São Paulo já se mostrou disposto a renovar mais um ano. Então veremos, até porque também o São Paulo deve provavelmente perder o Luizão. Deve receber proposta por Diego Costa. O Léo vai sair também para a França. Vai ficar só Beraldo, Miranda e o São Paulo também vai ter que ir no mercado contratar zagueiro. E o Ferrarese, né? Que agora tá meio queimado com a torcida depois daquela cartão vermelho bobo contra o Palmeiras. Mas faz parte e tem que dar mais tempo pro jogador para ver se ele vai desenvolver ou não. Acho que o São Paulo vai ter que ir atrás de goleiro, zagueiro e praticamente todas as posições o São Paulo irá ter que ir atrás sim. E, por fim, né, a preparação do São Paulo mostra que falta zagueiro, né? A dupla de zaga deve ser Léo e Luizão. O Diego Costa também voltou a treinar, pode também ser opção. Mas pelo que o Luizão jogou no último jogo, acho que pode dar mais uma oportunidade de jogador. E aí jogar com o Léo ali, 2 zagueiros. Se quiser fazer uma linha aí de 3 fake, bota o Rafinha. Assim vai. Tem que vencer, tem que pontuar. Vencer em casa e pontuar fora de casa, é isso. Mais ou menos o que o Miller falou. O São Paulo tem muito poucas vitórias, o São Paulo tem que pontuar
tudo que é jogo. Por exemplo, saiu do Allianz com 1 ponto, ótimo. Mas em casa tem que conseguir os 3 pontos, fora de casa empate no mínimo, para seguir tentando brigar por uma vaguinha na pré-Libertadores. E, por fim, falar do SPFC Bank, né? Vai sair o cartão muito bonito, pra ser sincero, eu gostei bastante do cartão. Cara, vamos ver como é que vai funcionar essa modalidade de banco digital do São Paulo. Esperamos que seja uma coisa organizada, tenha gestão diferente do que é o Clube de São Paulo. Tem um parceiro financeiro por trás. E eu toparia abrir uma conta sem problemas, por que não? Né? São Paulo, torcedor de ajuda indo ao estádio, comprando produtos que muitas vezes são muito caros. Eu sou, por exemplo, sócio correntista do Banco Inter, tentar aquele cartãozinho com o logo de São Paulo, que na época o São Paulo era patrocinado pelo banco. Então, assim, o torcedor do São Paulo está fazendo a parte dele. Quem não está fazendo é o time, a gestão como um todo. Esperamos que isso mude por ano que vem. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de coloridos, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.